Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver neste vídeo o cálculo de tensão média e tensão eficaz para um retificador de meia onda com carga resistiva e depois a sua aplicação no software Tina TI, podendo verificar assim os cálculos com os resultados fornecidos pelo software. Então vamos pensar que tenhamos uma fonte senoidal, um diodo representando o nosso retificador de meia onda e uma carga resistiva, né? Sendo aqui o terra, do circuito. Temos essa fonte caracterizada por uma amplitude Vs e uma frequência F. Temos aqui o nosso diodo D1 e a resistência, que seria a nossa carga. Vamos medir aqui a tensão Vd, dessa forma, a tensão VR, e aqui a nossa tensão da fonte. Vs vai ser igual a Vs em função do tempo, vai ser igual a amplitude de Vs, seno de 2π sobre o período vezes o tempo. Como ficaria então o sinal da fonte? Então no tempo, Vs em função de t, a gente tem então uma função senoidal de período igual a t, Aqui t sobre 2. O que ocorre neste período para o diodo? Então temos o diodo, Vd de t. Quando a tensão é positiva, ele conduz com um valor baixo, em torno de 0,7, e depois ele assume o valor negativo da fonte estando em bloqueio, Então a corrente é zero nesse caso. Como seria a tensão na resistência? A tensão na resistência, ela é zero enquanto o diodo não conduz, depois ela oscila igual à fonte, zero quando o diodo não conduz, e enquanto o diodo está polarizado negativamente, ele não está conduzindo, a tensão é zero também. Então a gente tem aqui um valor médio para a fonte igual a zero. Já para a resistência, a gente tem um valor Cc diferente de zero, com um sinal retificado aqui. A corrente seria simplesmente I de R no tempo, seria igual a VR no tempo dividido por R. Então a gente tem aqui a mesma forma de onda, só que com um valor menor. A amplitude para resistência é Vs menos Vd de condução, mas a gente pode aproximar aqui por Vs no semiciclo positivo. A forma de onda da corrente, portanto, é idêntica à da tensão, apenas troca que o valor máximo é aproximadamente Vs sobre R. Quem que seria o valor médio, então? O valor médio da tensão na resistência seria igual a 1 sobre o período, integral de 0 a t sobre 2, porque entre t sobre 2 e t ela é igual a zero, e aí a gente vai aproximar pelo sinal de entrada, que vai ser Vs seno de 2π t dividido pelo período dt. A gente pode tirar o Vs ali de dentro da integral, que é uma constante, Vs sobre t, e aí a integral de seno de 2πt dividido pelo período vai ser igual a menos o cosseno de 2πt dividido pelo período, dividido por 2π dividido pelo período, de 0 a metade do período. Substituindo os valores, a gente continua aqui com Vs sobre t. A gente pode retirar esse 2π sobre t daqui, Então fica 2π e o t vai para cima. Substituindo t sobre 2 aqui, a gente tem cosseno de π. E aí menos cosseno de 0, que é igual a 1. Ou seja, a gente tem 1 mais 1, que é igual a 2, Então, isso aqui vai ser igual a 2. E aí a gente pode cortar, então, o período, cortar o 2 aqui, e a gente fica com Vs sobre π. Quem que seria a tensão RMS? A tensão RMS vai ser igual a 1 sobre t, integral de 0 a t sobre 2. Vamos elevar essa função ao quadrado e tirar a raiz disso. Isso vai ser igual a Vs, e agora a gente vai ter que
resolver, né, essa integral para seno ao quadrado de 2πt sobre o período de 0 a t sobre 2. Então a gente reescreve aqui a função e a gente vai fazer a seguinte substituição. A gente vai substituir o seno ao quadrado de 2πt sobre o período por meio de 1 menos cosseno de 2 vezes 2πt sobre o período, dt. E agora, então, a gente fica com Vs fora da raiz, é igual a raiz de 1 sobre t. A gente vai resolver a integral. Podemos tirar aqui esse meio e colocar aqui 2 multiplicando o período. A gente vai ficar com t menos seno de 4πt sobre o período, dividido por 4πt sobre o período. E isso calculado entre 0 e t sobre 2. O valor do seno calculado entre esses dois intervalos vai dar 0, seno de 2π menos seno de 0, dá 0 menos 0, e aqui vai dar t sobre 2. Então a gente vai ter Vs vezes raiz de 1 sobre 2t vezes t sobre 2, menos 0, né? Então fica t sobre 2. A gente pode cortar o t, a gente tem 2 ao quadrado, então resolvendo isso a gente chega em Vs sobre 2, o valor eficaz. Então temos o valor médio e o valor eficaz. Bom, no caso de Vs ser igual a 10 volts, teremos VRCC igual a Vs sobre π, igual a aproximadamente 3,2 volts. O VR RMS é igual a Vs sobre 2, que vai ser igual a 5 volts. Se R igual a 10 ohms, a gente terá um IR médio de 0,32 amperes e teremos um IR RMS igual a 5 dividido por 10, ou seja, 0,5 amperes. Vamos agora verificar no TINA-TI estes cálculos. Temos aqui no TINA-TI uma fonte com valor médio 0, uma amplitude de 10 volts, uma frequência, por exemplo, de 10 kHz. Temos o seguinte diodo D1 conduzindo durante o ciclo positivo da tensão da alimentação e retificando esta tensão de entrada quando ela assume valores negativos. A carga é somente uma resistência de valor igual a 10 ohms e a gente vai apresentar aqui os gráficos de VG, VD, da tensão na resistência, a tensão na carga, nesse caso, vai ser igual a da resistência, e a corrente que vai para a carga. Vamos então clicar em Análises, Transiente, 1 milissegundo corresponde a 10 períodos do sinal de entrada, OK. E o que obtivemos? Então temos o sinal alternado de entrada com amplitude máxima de 10 volts, temos o sinal no diodo que a gente pode verificar clicando no cursor e aqui, este sinal varia entre aproximadamente 0,7 volts até menos 10 volts, que é justamente a amplitude do sinal de entrada. Se a gente colocar agora o marcador na tensão da resistência, a gente observa que ela não conduz durante o semiciclo negativo e assume valores de aproximadamente 10 menos 0,7 do diodo, ali em torno de 9,3 volts de amplitude. Já a corrente, ela assume valores próximos de zero durante o semiciclo negativo, e durante o semiciclo positivo, o valor de pico tem que ser os 9,3 volts que a gente viu, dividido por 10, ou seja, em torno de 0,93 amperes. Para saber os valores médio e RMS, a gente tem que clicar na curva. Então, por exemplo, a curva da resistência, clicar em Process, Averages, e aí a gente vai confirmar e colocar, por exemplo, aqui no gráfico. Se a gente observar esses valores, o valor médio está em torno de 2,8 e o valor RMS em torno de 4,56. Então, se a gente comparar com o que a gente tinha obtido antes, a gente tinha calculado aproximadamente 3 de valor médio e aproximadamente 5 de valor RMS. A diferença vem justamente da tensão no diodo. Qual que seria o valor da corrente? Vamos selecionar a curva, clicar em Process, Averages, confirmar, e a gente vai colocar aqui em cima da curva da corrente.
que a gente observa? Que é o valor médio da tensão dividido por 10 e o valor RMS é o valor RMS da tensão dividido por 10. Então a gente encontrou os valores calculados dividido por 10 no caso da corrente e com uma pequena diferença que é dada justamente pela queda de tensão no diodo que a gente desprezou. O que ocorre se a gente não usar essa ferramenta, né? Se a gente, por exemplo, clicar em análise DC e clicar na tabela dos resultados DC, a gente vai observar que o valor médio na carga, em vez de um valor aproximadamente 3 volts, a gente tem ali 10 elevado a menos 28 volts, ou seja, ela não apresenta o valor que a gente gostaria. Se a gente fizer uma análise AC, tabela de resultados AC, e agora a gente clicar novamente na tensão da carga, a gente observa um valor de 2,9 mV, quando na verdade a gente calculou uma tensão de 5 volts RMS, ou seja, a gente não pode simplesmente olhar essas tabelas para obter os valores. Então é importante ter um conhecimento da teoria e ter também um conhecimento do uso do software para obter os valores corretos. Então era isso, obrigado e até um próximo vídeo.